Olá, Nuno. Oi, Diogo, como vai? Tudo bem? Obrigado pela participação aqui no Conversa Segura. Olá, Guilherme, tudo bem? Tudo bom, Diego? Um prazer compartilhar com você e com o Nuno aqui esse episódio do SeguroPod. Maravilha, obrigado aqui pela tua participação também. Hoje nós vamos abordar essa temática das diferenças do mercado brasileiro com outros países. Embora o Brasil venha tendo um crescimento importante do mercado de seguros nos últimos anos, o Brasil e os países da América Latina continuam tendo um gap de proteção securitária bastante grande. A economia brasileira cresce, mas ainda num ritmo não muito acelerado. E diante desse cenário ficam questões, de como a gente pode avançar com o mercado de seguros. Então eu queria, com essa primeira pergunta mais geral, abrir aqui para o Nuno e para o Guilherme fazerem um comentário geral. Diante do cenário econômico do Brasil, da América Latina, quais são as perspectivas, como é que a gente pode prever o desenvolvimento do mercado de seguro nesses próximos anos? Nuno, primeiro, depois o Guilherme, por favor. Bom, Diogo, eu acho que quando olho para o Brasil e para a América Latina, eu vejo sempre, eu sou muito otimista, ou seja, o que nós vemos? Nós vemos um espaço de crescimento grande, quer para o Brasil, quer para a América Latina. Só para dar alguns números, eu acho que ajuda sempre a pensarmos. Hoje o mercado na América Latina são cerca de 180 bilhões de dólares, excluindo saúde, importante dizer vida e não vida. O Brasil hoje tem uma grande fatia desse mercado. E então aí os outros países um pouquinho mais atrás, temos Brasil, México, Argentina, Chile, Colômbia e os outros. Quando olhamos na realidade, quer Brasil, quer América Latina, a gente vê o mercado crescendo. Essa é boa perspectiva. No entanto, e acho que essas a gente fala muitas vezes entre nós, falamos também no âmbito do Guilherme, que é um mercado cuja taxa de participação, e aqui estou adotando as tuas palavras, Diogo, a taxa de participação ela ainda é baixa, ainda há muito espaço para crescer. E onde é que há esse espaço para crescer? Eu vejo muito na perspectiva da gente pensar quer para seguros de nível mais geral relacionado a catástrofe e afins, achamos que há um gap aí de proteção bastante grande, mas também, por outro lado, tentarmos chegar a uma população que hoje talvez, no fundo, as seguradoras não alcançam. Ou seja, nós vemos também grande parte dos seguros no Brasil, eles são comprados pela classe A e B. E nós temos uma população, uma classe C, D e E no Brasil, extremamente relevante. Acho que aqui o segredo é como é que a gente vai chegar a essa população, por um lado, e por outro lado é como nós vamos dar mais proteção, no fundo, aos grandes riscos, aos temas de catástrofe. Mas eu sou otimista, então te diria muito dessa bom, forma. Muito bom, Nuno. Eu também sou sempre um otimista incontrolável, acredito muito na economia brasileira, acredito muito na possibilidade de crescimento do mercado de seguros, tanto no Brasil quanto na América Latina. Guilherme, ainda nesse tema mais geral, qual é a tua perspectiva, a tua visão sobre oportunidades de crescimento, desenvolvimento do mercado de seguros no Brasil e na América Latina nos próximos anos? Olha, eu vou, falando especialmente do Brasil, vou pegar esse gancho otimista que o Nuno levantou, porque eu acho que tem um ponto que a gente toma como dado e que vale a pena destacar, né? Acho que falando do Brasil, em seguida a gente fala de América Latina um pouco. É importante a gente lembrar que a gente tem no Brasil um mercado, uma indústria de seguro e resseguro muito robusta, né? Quando você olha para o que acontece aqui, a gente tem instalados no Brasil com operações expressivas os maiores players mundiais do mercado de seguros e resseguros. Além disso, a gente tem também empresas de seguro e resseguro de capital nacional que são super relevantes nos segmentos que elas atuam, empresas de grande porte. Então a gente tem de fato um mercado que tem, né, uma infraestrutura bem montada. Quando a gente expande um pouco mais essa visão e olha o ecossistema que está em volta, né, do mercado de seguro e resseguro, e aqui a gente fala das instituições federativas, o órgão regulador, gestores de risco, corretores de seguro e resseguro, advogados, consultores, a gente tem um padrão de classe mundial, né? A gente não deve nada para ninguém, então tem um ecossistema muito bem montado e tem um fator que também é importante, que é ter um mercado de capital sólido no Brasil, um mercado de capital bem montado e totalmente integrado, né, ao mercado financeiro global. Quando você coloca essa infraestrutura de seguros com o tamanho da economia brasileira, é uma combinação certa, né? A gente está com as condições estão dadas para a gente crescer.
E o reflexo disso é só ver a quantidade de investimentos que estão vindo para o Brasil. Todas as semanas tem algum tipo de anúncio de alguém comprando alguém no Brasil, ou fazendo investimento, né, greenfield, começando uma operação, ou empresas que são adquiridas aqui por grupos multinacionais com interesse de expandir a operação. Então, assim, começando pelo copo meio cheio, a gente realmente está bem posicionado. Mas óbvio que tem desafios, né? A gente tem que olhar para aquilo que está acontecendo na prática. Eu acho que a gente deveria pensar assim, um ponto que o Nuno levantou, que é muito relevante, o Brasil tem um ambiente historicamente benigno de catástrofes naturais, quando a gente compara com outros países, e a gente sabe que catástrofe natural é um direcionador, é um impulsionador de contratação de seguros, mas isso está mudando. A gente viu nos últimos anos, né, mais eventos de seca, inundação, vendaval, então a gente continua, obviamente, né, no extremo mais benigno de catástrofe natural, mas com eventos importantes. Do outro lado, eu vejo também que a gente tem um caminho a percorrer que passa por alguns pontos. Na minha cabeça, a gente tem que fazer um aculturamento dos produtos de seguro, das soluções de seguro para entes privados e públicos. Tem um trabalho aqui de educação e capacitação para a gente poder fazer e abrir novas portas. Um ponto que é pouco mencionado, mas que eu acho que vale a pena a gente levantar, que é aumentar a integração entre o mercado de seguro e o mercado de capitais. Lá fora a gente tem inúmeros veículos que dinheiro do mercado financeiro, de fundos privados, fundos soberanos, pessoa física vem para o mercado, né, de seguros, e aqui no Brasil isso é inexistente ainda. Isso é retroalimentador, né? Mais dinheiro impulsiona o seguro e mais oportunidades trazem mais dinheiro para investimento no setor. A gente tem uma questão que está sendo bem tratada em vários âmbitos, mas que ainda impacta principalmente segmentos corporativos, que é uma maior maturidade de gestão de risco no Brasil. A gente fala muito de matriz de risco em projetos, em grandes obras, em grandes operações, mas ainda tem espaço para avançar. E qualidade de dados, né? Tem um trabalho grande para ser feito, né, de melhorar a qualidade, a disponibilidade de dados para as seguradoras poderem ser mais presentes, né, nos riscos pelo Brasil. E por último, aí é um trabalho nosso, né, do mercado de seguro e resseguro, a gente pode melhorar o trabalho de adaptação de soluções globais para o mercado brasileiro. A gente falou de seguro de catástrofe, é um bom exemplo para a gente explorar aqui, mas eu acho que assim, tem um trabalho ainda de desenvolvimento de soluções com mais um sabor local do que o que a gente tem lá fora. Mas, no geral, vamos bem. Guilherme, vamos explorar esse tema um pouco mais à frente, mas eu queria ressaltar algo que você trouxe à mesa que é, na minha visão, bastante importante. O mercado brasileiro de seguros e resseguros tem uma estrutura muito bem montada, resultado de anos de decisões, né, acertadas, e o fato é que hoje a gente não só tem capital, como tem estrutura empresarial e tem capacidade técnica. Então, eu vejo muito positivamente essa posição do Brasil. Mas apesar disso tudo, a nossa participação no PIB, o ano passado, fechou em 6,1%, embora a gente tenha tido um crescimento de 16% no ano passado, e esse ano a gente está estimando quase 10% de crescimento também no mercado de seguros. E, portanto, há uma grande diferença entre o que nós temos no Brasil e que outros países têm. Ou seja, existe aí um gap entre, né, os países desenvolvidos, que têm aí participação de PIB acima de 10%, em alguns países 15%, e a nossa participação. Nuno, que explica essa diferença? Por que a gente ainda está no meio do caminho? Estamos avançando, mas estamos no meio do caminho. É uma excelente pergunta. Eu vou te dizer o seguinte, Diogo. O que eu olho? A nossa base de partida, ela era mais baixa. A gente partiu, nós somos uma economia emergente e nós temos sempre a restrição daquilo que é a renda, do que é o patrimônio para segurarmos. Vamos estar sempre condicionados por essa questão de renda. Mas o que é importante são talvez os produtos e os serviços seguros que nós temos que ofertar. Porque o que a gente vê nesse gap de proteção são situações como: hoje nós temos um conjunto de um parque público de edifícios avaliado provavelmente em várias centenas de bilhões de reais, que ele não tem qualquer tipo de proteção e seguro. É o orçamento do Estado que eventualmente vai pagar se acontecer alguma coisa. E aqui eu acho que o Guilherme também saberá muito melhor do que eu explicar, que o fato da gente trazer essa expertise de seguros para esse tipo de oferta,
eu não vou só dar a proteção caso ocorra alguma coisa. Eu, enquanto seguradora, estou dando consultoria em gestão de riscos para que não aconteça determinado risco. Então, nós temos eventualmente algumas coisas relacionadas, por exemplo, com o parque público, que deveria ser segurado, hoje não é. Nós temos hoje, talvez, situações, como te falei, relativamente a grandes eventos e grandes temas de catástrofe, e nós temos exemplos recentes, tivemos cheias, o que disso está protegido? Talvez aqui mais consciência da população daquilo que é demanda de seguro. A população tem que se proteger. Acho que o Vida foi um bom exemplo. O Vida, com a pandemia, no fundo, as pessoas sentiram necessidade de produtos. E eu vou te dar um exemplo prático. Durante a pandemia, nós fomos questionar as pessoas acerca do que elas precisavam do ponto de vista de seguro. Porque talvez nós aqui, os três nessa mesa, a gente sabe o que é seguro, a gente entende seguro. Eu estava vindo no carro para aqui e estava pensando, quantos seguros eu tenho? E eu fui contando. Eu tenho residencial, eu tenho automóvel, eu tenho um VGBL, eu tenho uma capitalização. Eu sou das pessoas que compram garantia estendida quando compram um eletrodoméstico, mas eu não sou a pessoa comum. E nós fomos perguntar às pessoas o que é que elas precisam. E elas nos disseram, no caso Vida, eu preciso de um seguro Vida que me dê proteção, por exemplo, em desemprego, porque o Estado talvez não me dê um nível de proteção. Infelizmente, não me pode dar esse nível de proteção, mas eu gostaria muito de um seguro que me protegesse contra o desemprego, mas também que me desse coberturas de doenças graves e afins. Então, aqui, do lado da demanda, há mais necessidade das pessoas, obviamente, condicionadas pela sua renda, de se protegerem, e há uma questão de oferta. Eu, enquanto seguradora, dou um conjunto de produtos e serviços para essas pessoas. Posso te dizer outro exemplo? Eu fui renovar o meu seguro automóvel. Não vou dizer a companhia, não vamos fazer a publicidade, né? Mas fui renovar o meu seguro automóvel. Eu não entendo, na perspectiva de estrangeiro no Brasil, por que a minha responsabilidade civil é 100 mil reais? E isso vem por default. Eu aumento sempre. E o máximo que me dão é 500 mil reais. Essa cobertura na Europa, eu tenho cobertura ilimitada de responsabilidade civil. Por quê? Porque há uma cultura, para além do seguro, há uma cultura de resseguro, de pulverização de risco. Nós temos todas essas capacidades no Brasil. Eu acho que é uma questão de dinamizar a demanda e nós, enquanto setor segurador, também criarmos ofertas para as necessidades da população. Bom, Nuno traz aqui três aspectos interessantes, né? A demanda, a oferta e a capacidade de renda, né? E digamos assim, os ativos da economia, né? Então a gente tem uma economia que é uma economia intermediária, portanto o valor dos nossos ativos também é um valor intermediário, né? E a renda, né, no Brasil, além de ser uma renda intermediária, também é uma renda muito concentrada. Então, digamos, o setor de seguros teria do lado da oferta, né, um dever de casa grande para fazer em termos de gerar produtos adequados a essa população e a essa característica da economia brasileira, né, e atender essas necessidades que estão mais relevadas. Mas muitas dessas necessidades hoje já tem produtos no mercado que atende. O Vida, por exemplo, é um produto que tem cobertura para doenças graves, né? A gente tem, né, alguns produtos que atendem para situação de desemprego, o prestamista, por exemplo, seguro de crédito, são seguros que oferecem cobertura também para a situação de desemprego. E existem alguns ramos, como o residencial, que você citou, por exemplo, que em tese não tem o problema da renda, porque o sujeito já tem uma residência. Isso mesmo. E quando a gente olha o índice de cobertura, a gente tem menos de 14% das residências do país com seguro residencial. Eu vou passar essa pergunta para o Guilherme, que é o seguinte, Guilherme, além dessas questões de renda, de patrimônio e tudo, nós temos também um problema de cultura de seguros. O cidadão brasileiro é muito otimista, tem muita fé, acredita que nada vai dar errado e, de fato, a gente também torce para que nada dê errado, mas ele não
pensa no seguro como um instrumento de proteção, de estabilidade financeira e patrimonial. Falta desenvolver essa cultura de seguros no Brasil, Guilherme? Pergunta excelente, complexa e profunda. Eu acho que faz todo sentido levantar essa discussão. Falta cultura, mas aí eu coloco 2 pontos, né? Em muitos países pelo mundo, você tem um certo nível, falando aqui mais de seguro de pessoas agora, né? Você tem um nível de obrigatoriedade de seguros. O Nuno mencionou, você tem cobertura limitada de RC para terceiros, mas você tem obrigatoriedade de ter o seguro de um veículo para poder ter o veículo. Então, existe um impulso regulatório, impulso legislativo, de lei, né, de força de lei, que é obrigatório em alguns países, que aqui não tem, até porque bate frente com a questão de renda, né? Como é que você vai obrigar toda a população a ter um seguro quando grande parte da população não consegue bancar esse seguro? Então, aqui tem uma questão, né, para a gente discutir. E a questão de cultura, eu acho que de um lado tem o otimismo, claro, a gente não vive num ambiente de risco de catástrofe como outros países, então a gente tem talvez uma relação mais leve com o risco, mas eu acho que tem também uma outra questão que não é tão positiva no Brasil, que é nós como sociedade, a gente está acostumado a conviver com riscos severos todos os dias, né? A gente tem risco de violência, risco de infraestrutura. O empresário, quando inicia uma operação, ele tem várias coisas que ameaçam o negócio dele todos os dias, segurança é uma delas, mas não é a única. E aí, eu não sei se existe uma pesquisa desse tipo ou não, mas se você for elencar na cabeça das pessoas quais são os principais riscos que ela está preocupada naquele momento, o risco de um incêndio, por exemplo, não vai estar tão premente quanto o risco de um assalto, ou de uma falta de renda, ou de alguma coisa do gênero. Então, tem uma questão aí do que é a priorização de risco para nós, brasileiros, ou cidadãos geral de países emergentes que costumam conviver com risco que quem vive em país mais desenvolvido não tem. Eu trabalho em uma empresa de matriz suíça e confesso que algumas conversas que a gente tem com o pessoal de lá, quando eles põem o tipo de risco que a gente está com quem a gente convive aqui no Brasil, para eles é uma realidade inimaginável. Então, a gente também tem uma sensação de risco um pouco diferente, aquilo que está mais perto da gente. Mas é um tema aqui que daria um podcast de 2 horas e a gente provavelmente não chegaria a todas as conclusões. Não, é verdade. É bastante complexo compreender essa dinâmica, né, mesmo nas classes e nas situações onde a restrição orçamentária não é o problema. Uhum. A gente tem, por exemplo, profissionais liberais não contratam RC. Ele está ali sujeito a até cometer algum equívoco, né, um médico, um dentista, mas ele não contrata um RC que protegeria o seu paciente, o seu cliente, né, e não é por falta de renda, porque ele tem renda, né. E a questão dos seguros obrigatórios também é um outro grande desafio. No Brasil nós temos uma estrutura já estabelecida com vários seguros obrigatórios. E, no entanto, o cumprimento dessa obrigatoriedade é bastante falho também. É verdade. Você tem aí, né, o seguro de carga, seguro de transporte, de passageiros, etc., né? E quando a gente vê na prática, também acaba não cumprindo. Mas são os nossos desafios aqui de expansão. Eu concordo bastante com o Guilherme de que a ação, né, do setor público pode ser um grande dinamizador. Sem dúvida. Inclusive pelo exemplo, né, que, né, os órgãos públicos não contratam o seguro dos próprios prédios. É isso. Bom, quando eu falo RC é o seguro de responsabilidade civil, né, pessoal? Bom, dando a sequência aqui no nosso bate-papo, eu vou entrar numa questão, né, de oportunidades de crescimento. E a UI divulgou um estudo interessante, Nuno, que fala da oportunidade de aumento de participação do resseguro no Brasil. Em alguns ramos, destaca, por exemplo, o Vida, que é um produto que tem pouco resseguro no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem 0,4% de cessão de resseguro no Vida, enquanto o país da OCDE tem 18%. Você vê algumas oportunidades nessas áreas? Quais são os desafios e as dificuldades para que esses produtos avancem, Nuno? Perfeito. Nós vamos precisar do apoio do legislativo nestas questões, provavelmente, Diogo. Acho que recuperando o que o Guilherme falou. E acho que uma coisa, antes de entrar direto na tua pergunta, acho que há uma coisa
que a gente precisa pensar. Há um ciclo virtuoso do seguro na economia, que é o seguinte: nós, enquanto seguro, nós temos ativos que investimos no Estado, ou seja, hoje, grande parte, a esmagadora maioria dos investimentos que o setor segurador canaliza é para o Estado, é para a União. Nós somos o maior investidor institucional da União. Acho que é importante falar isso. Dando números concretos, 25% da dívida pública é financiado com os recursos do setor de seguros. Perfeito. Então, o que é que isso acontece? Com esses recursos, no fundo, há investimento e há consumo, que por sua vez tem que ser protegido e que aí gera o ciclo virtuoso, porque, mais uma vez, as pessoas e as empresas, as famílias e as empresas fazem seguro, que por sua vez pegam um investimento, vai para ativo, e esse ciclo virtuoso da economia é a grande força também do seguro. Para além de tudo que é proteger as pessoas, e que isso está no nosso foco, o fundamental há um ciclo virtuoso. E aqui, na questão do resseguro, o resseguro também é super importante nisso, porque ele funciona, para quem talvez nos esteja escutando, que conhece menos, o resseguro ele funciona como um seguro do seguro. E o que a gente vê, Diogo, nessas situações? Talvez no seguro de danos, a gente hoje está mais ou menos comparado com alguns parceiros na América Latina, um pouquinho abaixo da Europa e dos Estados Unidos. Então já há uma certa proteção. Mas, por exemplo, proteção adicional daquilo que é seguro de vida ou mesmo de planos de saúde, a gente não tem praticamente nada no Brasil. E a gente deveria, talvez, as resseguradoras também, obviamente, deveriam pensar em alternativas de construir produtos e soluções para as seguradoras terem mais capacidade para absorver mais risco. Isso também é talvez uma forma de nós criarmos cada vez mais soluções para levarmos aos cidadãos. Então seria muito importante ter isso. O que a gente vê quando compara a realidade do mercado de gestão de riscos pensando em seguro e resseguro no Brasil, há imensas oportunidades quer para o seguro, mas ainda mais talvez para o resseguro, em via de participação em vida, em saúde, em pensarmos como é que a gente protege esses edifícios públicos, por exemplo, e esse parque público, mas talvez a gente precise de um apoio do legislativo também, do nosso governo federal e governos estaduais, para também, no fundo, dar o exemplo. Então eu diria, mas há claramente um mar de oportunidades também para o resseguro. Esse tema de catástrofe, né, o mundo está enfrentando bastante mudança nisso. A cada momento esses eventos se tornam mais frequentes e mais severos. E alguns países já avançaram bastante nisso há algum tempo já. O México, por exemplo, é um país que tem uma boa estrutura de cobertura de catástrofe. Utilizam seguros, né, resseguro, e utilizam também os famosos cat bonds, né, os títulos atrelados à catástrofe. Eu vou perguntar para o Guilherme um pouco, talvez seja interessante, Guilherme, explicar um pouco como funcionam esses sistemas em outros países e como é que a gente pode, pouco a pouco, trazer essas experiências também para o Brasil. Guilherme. Não, ótimo ponto, Diogo. A gente, e aqui eu vou trazer um pouco da experiência da Suizê, porque a gente tem, até para você ver como esse sistema é importante e caro para a gente tem dentro da Suizê uma divisão de negócio chamada PSS, Public Sector Solutions, que o próprio nome já diz, é uma área de soluções para o setor público. Esse pessoal trabalha em 13 países, né? A gente está presente em mais países, mas eles estão em 13 países, e essa unidade já fez mais de 1.000 transações em 80 países desde que ela foi criada alguns anos atrás. E aí, 2 pontos, óbvio, a gente conhece bem como isso funciona, mas dá para ver que tem 80 países por aí que contratam algum tipo de solução catastrófica para se proteger de eventos extremos, e não é de hoje. E usando esse exemplo seu do México, países que, como o México, já convivem, né, com situações extremas de catástrofe, como terremoto e furacão, tem programas já maduros e bem montados. O do México, por exemplo, existe desde 1996, que o governo federal montou um programa, como você bem falou, que inclui seguro catastrófico, mas também outras ferramentas, como bondes catastróficos, que são emitidos no mercado, dentro, por exemplo, da Aliança Pacífica, no caso do México, que são partes assim, da
da política de governo. E para dar um exemplo, né, recente, o México, com toda essa maturidade do programa deles, recentemente o México está vivendo ainda com as consequências de um furacão chamado Otis, né, que acabou de passar pelo México recentemente, foi um furacão de categoria 5, e que impactou 80% dos hotéis da região ali de Acapulco, que é uma região super turística do país. E em seguida, ou durante o evento ali, o governo mexicano publicou uma nota oficial ratificando para a sociedade, falou, olha, nós temos um programa de proteção catastrófica que inclusive conta com seguro catastrófico de 275 milhões de dólares de limite de proteção. Então, você vê que o governo se sente até obrigado a demonstrar para a sociedade e falou, olha, estamos aqui com a política em vigor, para mostrar o nível de cultura, né, desse tipo de proteção. Existem um monte de exemplos, mas vou dar um exemplo mais específico ainda para deixar claro que não só de grandes programas em nível federal, os seguros catastróficos são formados, né? Eu vou dar de novo aqui um exemplo que o nosso pessoal de PSS montou com a cidade de Nova York. A cidade de Nova York, né, como todo mundo sabe, foi muito impactada pelo furacão Sandy em 2012, e de lá para cá eles desenvolveram alguns programas de proteção. Um deles é um programa específico para comunidades de baixa renda, de 2 bairros específicos da cidade, né, o Bronx e Queens, em que foi contratado um seguro catastrófico contra eventuais inundações. E aí dá para fazer um paralelo direto com a nossa realidade, né? Nova York é uma grande cidade que tem população vulnerável a inundações. Paralelo totalmente possível da gente fazer com a nossa realidade aqui no Brasil. Então, assim, é muito amplamente usado lá fora. São seguros, às vezes, grandes programas complexos, outros muito focados e regionalizados. E aqui eu vejo, sem dúvida, um espaço de conversa, né, que a gente pode ter no Brasil. Como adaptar essas soluções, trazê-las para o Brasil e aculturar a implantação, talvez em escala menor. A gente não precisa pensar num fundo de catástrofe de saída, é muito complexo, principalmente na realidade brasileira. Mas, sem dúvida, tem espaço para adaptar essas soluções que são amplamente usadas lá fora e que tem, a gente é um exemplo aqui, a Suzy é um exemplo, mas não é o único, tem outras seguradoras e resseguradoras e corretores amplamente especializados que podem ajudar o Brasil e entidades públicas e privadas a navegar por esse segmento. Só uma pergunta adicional para esclarecimento do nosso público, Guilherme. Esses programas normalmente oferecem quais tipos de coberturas? Normalmente contra eventos climáticos. Então, a gente tem que pensar aqui temperatura. Então, você pode ter calor extremo ou temperaturas muito baixas. Você pode ter variação do volume de água. Então, você pode ter muita chuva ou pouca chuva, que é a seca. Isso pode impactar de algumas maneiras. E eventos ligados a terremotos, né, que são aí eventos sísmicos. Geralmente o terremoto, a partir de uma determinada categoria, passa a ser coberto. Assim como um furacão. Então, a gente pode ter vendaval, ciclone e furacão. E você contrata através de... Isso vale a pena explicar. Esses seguros normalmente são programas de fácil compreensão. Você contrata um parâmetro. Então, se houver um furacão categoria 5 ou maior, ou um vendaval categoria X ou maior, ele dispara automaticamente a cobertura e aquele valor é rapidamente indenizado para quem contratou, seja uma empresa, seja um governo. Então é um processo simples, é um processo absolutamente transparente, porque muitas vezes tem recurso público envolvido, então o parâmetro quem dá não é a seguradora nem o segurado, vai ser um parâmetro externo, é a categoria Richter daquele determinado terremoto, ou um outro parâmetro. A gente usa serviços, por exemplo, para inundação, tem serviços especializados que dizem o nível de inundação que aconteceu naquele ambiente, naquela região. E aí, uma vez atingido esse parâmetro de um terceiro, que é público, transparente, a indenização é devida ou não. Então, são programas normalmente baseados nessas soluções paramétricas para cobrir eventos climáticos extremos. Normalmente são os governos que contratam esse tipo de seguro. Também, mas a gente vê seguros paramétricos sendo contratados por empresas privadas. Então, vou te dar alguns exemplos reais. Você pode montar uma usina hidrelétrica e você depende do volume de água para poder movimentar a tua hidrelétrica. Se o volume de água baixar, a sua operação pode ficar inviável ou sofrer uma perda financeira. Tem proteção para isso. Seguros para eólicas. Você tem... a eólica, obviamente, depende de uma quantidade de vento para gerar energia e gerar a receita que foi prevista naquele projeto. Se a quantidade de vento ficar inferior ao previsto, você tem cobertura para isso. Então, assim, alguns exemplos aqui, mas assim, empresas também contratam, empresas de energia, empresas ligadas à distribuição de energia podem contratar esse seguro e, de fato, contratam na América Latina. Muito, muito interessante. A Ciniseg apresentou recentemente uma proposta, inclusive, de um seguro catastrófico para o Brasil. No entanto, o foco
seria a indenização para as pessoas afetadas e não necessariamente para o Estado reconstruir a infraestrutura. Nuno, o que né, olhando essas outras experiências internacionais, e principalmente uma questão que o Guilherme trouxe um pouco atrás, que é essa percepção de risco, né? No Brasil não há uma percepção de risco tão grande quanto outros países que estão submetidos mais diariamente a esses eventos, né? Essa formulação de um programa para atender as pessoas afetadas, você acha que faz sentido para o Brasil? Tem parâmetro em outros países? Qual é a tua avaliação? Olha, Diogo, eu achei a proposta fantástica. E no estudo que a gente fez, do estudo de mercado de gestão de riscos, a gente, quando fez esse estudo, também propôs um conjunto de medidas que, curiosamente, iam a reboque da ideia da CNSEG. Nós achamos que há muito programa e que podíamos pensar em programas entre, não vou chamar parceria pública ou privada para não dar o cunho de lei ou dos nomes que se usam lá fora, mas verdadeiramente essa parceria entre o mercado segurador e os poderes públicos, no sentido da gente cobrir adicionalmente ou nos substituirmos por vezes ao Estado que não consegue no fundo ter recurso para dar isso. E há um excelente exemplo que a gente esquece. O VGBL e o PGBL foram soluções que o mercado segurador construiu como alavancas de proteção adicional face àquilo que hoje o Estado nos dá. Então acho que o setor segurador tem estado na linha da frente. A gente o que é que vê, Diogo? Para países que estão na situação de economias emergentes, como o caso do Brasil, sim, faz sentido e temos que fazê-lo. Infelizmente não depende só de nós, né? Mas deveríamos estar fazendo. Talvez em países, quando a gente vê Estados Unidos e quando vê Europa, aí já temos programas públicos, estamos em outro nível de economias, mas sim, a gente acha que na perspectiva da EY, e quando fizemos o estudo, essa também era uma proposta que nós colocamos no sentido de desenvolvimento de proteção adicional às pessoas, não só aos bens, mas a pessoas que por vezes estão em situação carenciada e que eu acho que o seguro tem obrigatoriamente de passar por elas. Então, acho que foi uma proposta bastante assertiva e foi uma proposta que vai ao encontro da necessidade real da população brasileira. E isso foi um ponto muito feliz da CNSEG. A gente percebeu que nos programas em outros países, você tem, às vezes, algum questionamento da população porque os eventos não ocorrem todo ano. Então, até o Guilherme trouxe um comentário rápido sobre isso, né, que quando acontece, até os próprios governantes fazem questão de mostrar, olha, tá vendo, o seguro funcionou e tal. Né? E quando a gente fala de cobertura para as pessoas, isso é mais frequente. Então, as pessoas percebem mais o valor de ter o seguro. Né? Eu até acho que esse é um primeiro passo para que a gente venha a ter também as outras coberturas para a infraestrutura pública, eventualmente até para infraestruturas privadas, como mencionou o Guilherme. Mas eu acho que para o Brasil, pela nossa condição, e principalmente pelo fato de que esses eventos afetam mais a população mais carente, né? Normalmente a enchente ocorre exatamente numa região onde a pessoa tem uma moradia precária, está morando na beira do rio, não está segurada, etc. Eu acho a ideia fantástica porque ela vai ao encontro da necessidade real da nossa população, especialmente a mais carenciada. Bom, para a gente começar a encaminhar aqui para o encerramento, eu queria deixar uma questão mais geral no ar, né? Como é que a gente vai trabalhar nos próximos anos para reduzir o gap de proteção no Brasil, né, e também aqui nos países da América Latina? Nuno, teu comentário sobre isso, uma coisa, né, como é que a gente vai conseguir aumentar a participação do seguro na cobertura dos riscos no Brasil em particular e também nos outros países da região, perdão.
talvez assim sendo telegráfico, 3 ou 4 eixos. Primeiro eixo, a questão pública. Nós precisamos de criar algumas coberturas obrigatórias, porque elas fazem parte do dia a dia e que trazem valor real para as pessoas. Demos aqui alguns exemplos de seguros que devem ter um cunho obrigatório ou que haja o reforço da lei que já existe. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, que é a questão da oferta de seguros. Nós, felizmente, o setor segurador tem criado no Brasil muitos produtos e eles estão disponíveis à população. Nós temos que levar esses seguros também à população. Nem sempre eles são entendidos. Eu acho que, Diogo, talvez aí as tuas palavras são muito boas quando vamos descomplicar o seguro, porque as pessoas por vezes não entendem o que é que estão comprando. Então, acho que esse é um ponto de oferta. O ponto de demanda e de conscientização, para mim, também é fundamental. Mas eu te queria dizer uma coisa. Estando no Brasil há cerca de 11 anos, acho que as pessoas veem pelo meu sotaque que eu... O Nuno já está quase brasileiro. Exato. Mas é estrangeiro. Eu disfarço, mas estando no Brasil há 11 anos, eu acho que o setor segurador no Brasil, quando a gente olha as grandes tendências, olha que engraçado, Diogo e Guilherme, quando a gente olha as grandes tendências que a gente vê de desenvolvimento das seguradoras lá fora, falamos de transformação digital, falamos de movimentos de diversidade, de inclusão, observamos um conjunto de tendências no mundo de seguros e discutimos eles lá fora. Todos eles estão sendo discutidos no Brasil e na América Latina. Não há nada que nos limite do ponto de vista da nossa capacidade empreendedora do setor. Isso, para mim, é importante. Então, eu diria, foco em poder público, foco em consciência e foco, eventualmente, em desenvolvimento de alguns produtos que hoje estão faltando. Obrigado, Nuno. Faço a mesma pergunta, Guilherme. Como é que a gente trabalha esse tema do gap de proteção? Como é que a gente vai conseguir aumentar o percentual de residências com seguro, de área plantada com seguro? Como é que a gente vai proteger mais, né, aumentar a proteção do seguro sobre a sociedade brasileira? Olha, desafio complementar a resposta do Nuno, já foi super ampla, então eu concordo. A resposta mais simples seria, eu endosso as palavras do Nuno, mas eu acho que tem alguns pontos aqui que são interessantes e que eu sei que são caros para você, Diogo. Você encampa essas duas bandeiras de forma muito, muito clara lá na Sensec com as iniciativas do setor. A primeira, acho que tem um trabalho mesmo de descomplicar o seguro, né? Tornar ele mais simples para entender, tornar o segureis mais palatável e deixar esse seguro mais acessível para todo mundo. Isso sempre vai conflitar com a capacidade de aquisição de seguros. Por mais disponível que ele esteja, por mais claro que ele seja, por mais simples que ele tenha sido desenhado, a gente já tem um problema de renda no Brasil para as populações, justamente como você mencionou, que são as mais vulneráveis. Aí tem uma conversa com o governo, né, com as instituições públicas, e tem várias boas conversas acontecendo em vários fóruns diferentes aqui do Brasil, de como o governo pode ajudar a complementar essa falta de proteção, principalmente para as populações mais vulneráveis. Do ponto de vista geral de seguros corporativos, eu acho que a gente tem feito bons avanços. Se você olhar a cobertura de seguros corporativos, né, que é onde a gente está mais focado aqui na Corporate Solutions, na Swiss Corporate Solutions, tem realmente um bom nível de aderência e adoção aos produtos. O mercado é super concorrido, o mercado tem oferta para todo mundo, então tem ciclos, obviamente, de maior ou menor, enfim, exigência e capacidade e demanda de gestão de risco, mas tem seguro para todo mundo. Então, o grande desafio é como é que a gente trabalha em áreas que são estratégicas para o país e que precisam aumentar a cobertura. O seguro agrícola, como você mencionou, um deles. Eu sei que você levanta essa bandeira, que é a segunda bandeira que eu quero mencionar aqui, que eu sei que a Senseg leva para o governo, inclusive. Durante a última crise climática que a gente teve no Brasil, que foi entre 21 e 22, o mercado agrícola perdeu 50 bilhões de reais. Desses, quase 11 bilhões de reais foram absorvidos pelo mercado de seguro. Então, se você pensar, e é a nossa obrigação, né, obviamente, fazer a indenização daquilo que está coberto, mas se você fizer um comparativo com programas do governo, são poucos programas que devolvem para a sociedade 11 bilhões de reais, como o mercado de seguro devolveu para sustentar o produtor rural de pequeno e médio porte, que esse sim pode ser impactado por uma crise climática e perder até 100% da produção, diferente de um grande produtor que tem uma pulverização de risco diferente. Então, se você pega
esforços ligados ao setor agro, em que a gente pode aumentar o nível de subvenção federal para que mais produtores possam se apropriar dessa proteção num evento catastrófico, pode ser a diferença entre você colapsar uma região do Brasil ou não, permitir que ela possa ser retomada, o financiamento da safra repagado, o produtor volta no que vem produzindo e não perde a fazenda, como pode acontecer se ele não tiver proteção. Então, tem muitas frentes que a gente pode explorar aqui, mas acho que o Nuno já cobriu boas delas aqui nos eixos que ele traçou. Muito bom. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Nuno. Prazer enorme ter vocês aqui. Assunto não falta, a gente poderia ficar aqui mais uma hora, mas infelizmente a gente precisa terminar. Queria então agradecer a participação de vocês e queria falar para os nossos telespectadores que acompanhem o Conversa Segura. O capítulo de hoje foi muito interessante. Acompanhem também as nossas redes da CNSEG, nas redes sociais e nos nossos canais oficiais. Até a próxima.